Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 8 de setembro de 2020, com o tema Oração, o exemplo de Jesus, baseado no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Evitemos diligentemente o falso e enganoso pensamento que diz: espera um pouco, logo mais orarei 1 hora inteira. Mas agora tenho isto e aquilo para fazer. Com tais pensamentos, troca-se a oração pelos negócios, de tal maneira que se acaba por não orar o dia inteiro. Martinho Lutero. Esta declaração de Lutero nos ensina que devemos evitar trocar o momento de oração por quaisquer coisas, pois ele é fundamental para uma vida vitoriosa e nós precisamos seguir as pisadas do Mestre, o Senhor Jesus, que é o modelo para nós. Ele nos ensina através de sua vida diária quão importante é a oração. Jesus sempre procura momentos para estar na presença do Pai em oração, orando em favor dos seus discípulos, da pregação do Evangelho e mantendo a comunhão com o Pai. Vejamos estes exemplos de Jesus. Primeiro, Jesus faz ocasião para a oração, versículo 35. Jesus nos mostra isto. Ele tinha diante de si um grande desafio, pois ia sair às povoações vizinhas para evangelizar. Ele se levanta à alta madrugada e vai orar. Já que ele não teria tão grande trabalho, não seria melhor se ele dormisse mais e melhor? O descanso não seria mais importante nesse momento para que ele tivesse mais disposição? Não. Para Jesus, este era um momento importante, quando ele buscava o Pai para a realização do seu trabalho. Por isso, Jesus busca a ocasião para orar. Muitas vezes justificamos que oramos pouco, devido ao excesso de trabalho, mas deveríamos fazer como Jesus e buscarmos uma ocasião para orar. O tempo passado em oração dificilmente nos é prejudicial. Pelo contrário, sempre haverá de nós beneficiar. Segundo, Jesus vê na oração um instrumento para buscar a vontade de Deus. Versículo 38. Jesus havia saído da alta madrugada para orar. Assim que os discípulos despertaram, eles começaram a procurá-lo. Quando Jesus é encontrado pelos discípulos, ele os convida a se dirigirem às povoações vizinhas para pregarem ali. O que Jesus estava fazendo naquele período de oração? Ele estivera orando por esse trabalho. E ainda declara: para isso é que eu vim. Jesus revela consciência do propósito de sua vinda. A oração é um instrumento para buscarmos a vontade de Deus, para nos submetermos a Ele. Há quem tenha entendido a oração como um instrumento para se medir forças com Deus e vencê-lo, conseguindo que Ele faça o que queremos, mas ela nos é dada para submissão à sua vontade. A oração não é um meio para mudar a vontade de Deus, mas sim a manifestação sincera do nosso desejo de submeter-lhe os nossos projetos, aspirações, sonhos e necessidades. A submissão a Deus é um aprendizado da fé, através de nossa comunhão com Ele. Quando o Senhor Jesus estava próximo de sua morte, Ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Jesus não usou da oração para ordenar que o Pai fizesse a sua vontade. Assim deve ser conosco, devemos buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Terceiro, Jesus vê na oração um instrumento para buscar o poder de Deus, versículo 39. Jesus deixa aquele momento de oração e vai pregar, levar a mensagem do Evangelho, pois para isso foi que ele tinha vindo. Ele tinha uma tarefa a realizar, por isso ele busca o poder de Deus. O mesmo fato ocorreu com a igreja primitiva. Quando começaram as perseguições, os crentes se puseram a orar e foram revestidos do poder do Espírito Santo
e capacitados a pregar o Evangelho. Também o salmista, quando estava angustiado, pressionado pelos problemas, ele recorria à oração como instrumento para receber forças para vencer. Responda-me quando clamo ao Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Salmo 4:1. Ele busca socorro e fortalecimento no Senhor, pois o Senhor é a sua fortaleza. O resultado é bem expresso pelo profeta Isaías. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asa como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40:31. A palavra de Deus insiste conosco quanto à necessidade que temos de orar. Já que a oração foi instituída por Deus por nossa causa para o nosso bem, não por alguma carência ao ser de Deus. Portanto, tire tempo para orar, para buscar a vontade do Senhor e para ser fortalecido por Ele para realizar a sua vontade. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, por aqueles que já estão internados com a infecção do coronavírus, pelo retorno às atividades, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.